Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é Pedro Vitor e hoje nossa aula é sobre fatoração e produto notável. É o que a gente vai estudar durante toda essa trilha dessa semana, certo? Então seja bem-vindo à nossa aula, você já está acompanhando aí, já está assistindo às aulas desde a aula do professor Henrique Nelson, né? Então vamos acompanhar aqui a nossa aula de hoje. Quem está me acompanhando hoje aqui é a minha amiga Briane, ela já deve estar ligadinha aí no chat, falando com todo mundo que está aí presente, certo? Você sabe que o sistema da nossa aula é um sistema de aula digital, onde você pode estar acompanhando a nossa aula através da TV, do celular ou do computador. E para falar sobre essa interatividade que você tem para participar da aula através do celular, eu vou chamar aqui minha amiga Briane para falar um pouco mais sobre o nosso aplicativo. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Um tempão já que a gente não se vê, né? Então, sejam bem-vindos à nossa aula. Professor Pedro aqui já falando da importância do aplicativo, né? Estou aqui logada, aguardando aí vocês começarem já os comentários, vendo que já tinha gente participando aqui antes da aula de História, então fiquem bem à vontade. A gente fica muito feliz de estar aqui no 8º ano, que é uma das turmas também que participa bastante, e isso torna a aula cada vez mais dinâmica, tá certo? Para você se juntar aqui com a gente, participar também, Billy vai me ajudar colocando o QR Code aí na tela para você. Seu sistema seja Android ou iOS, aponta aí a câmera do seu celular, que vai ser direcionado para você fazer o download desse aplicativo, tá certo? E daí você pode acessar tanto utilizando aí na sua matrícula, no seu login a sua matrícula e na sua senha a data do seu aniversário com 8 dígitos. Eu ia falar sobre o computador, tá, gente? A gente também pode colocar lá Educa Recife Web, né? Você vai conseguir abrir a página no computador sem necessidade de fazer o download do aplicativo. E daí você consegue no computador também, com as mesmas informações, a matrícula e a sua data de aniversário, acessar e conseguir conversar com a gente, tá certo? Aqui já me deu bom dia o Diógenes, dando bom dia. A gente vai começar fazendo chamada aqui já, tão presente que a gente vê alguns alunos de Diógenes é um deles que participa bastante. O Adriano Lopes, da Escola Luiz Vaz de Camões, seja bem-vindo também. Então, a gente já tem aqui a participação ativa e já tem os nomes que são bem frequentes, né? Como eu falei com o Pedro, daqui a pouco a gente faz a chamada. Quando entra aqui na aula, a gente fica bem feliz com isso. Vou voltar com o professor Pedro e daqui a pouco surge aqui com mais comentários, tá bom, gente? Até mais. Então é isso, pessoal. Participe aí no chat, fale com a gente. A gente passou aí 2 semanas vivenciando o assunto de estatística, não foi? Então passamos aí 2 semanas mastigando essa temática, que é bastante importante. E hoje nós vamos falar aí sobre um assunto importantíssimo também, principalmente para a galera aí do 8º ano. Você já veio do 7º ano, você já teve aquele conhecimento inicial da questão algébrica da matemática, né? Quando a gente começa a implementar as letras que a gente chama de incógnitas, e hoje a gente vai dar mais um passo aí no seu conhecimento em relação às questões algébricas, certo? Você sabe também que você pode acompanhar essa aula através do nosso canal no YouTube. Atualizei, Briane, Muito atualizei 9.180 inscritos no nosso canal, certo? Será, galera, hoje é o último dia de novembro, será que a gente vai bater aí os 10K em 2011? Eu conto com sua ajuda. 2011? 2021. Ah! Oxi, meu filho, agora eu fiquei pensando o que é que eu estava fazendo em 2011, né? 10 anos atrás. Enfim, eu tinha uns 12 e mentira. Mentira. Vamos lá, ó. Então, será que a gente chega aí aos 10 mil inscritos até o final do ano? Pronto. 2021 ficou melhor, né? Ficou. Até o final de 2021, certo? Então ajude aí, compartilhe o nosso canal com o seu coleguinha de classe, com o pessoal que você conhece aí, que faz parte da rede municipal do Recife, certo? Lá você tem acesso às trilhas, tá? Lá você tem acesso às playlists também, tá bom? Então, tem a playlist lá bem organizadazinha do 8º ano, onde você pode acompanhar não só as aulas de matemática, mas as aulas de todas as outras disciplinas por ordem cronológica lá da trilha, certo? Então, você tem acesso à trilha através do nosso aplicativo. Lá você pode olhar e observar toda a sequência didática que estamos utilizando aqui durante essa semana.
E o mais importante, lá no finalzinho tem uma lista de exercícios com poucas questões que dá para você resolver. Se você sentir alguma dificuldade, comenta no vídeo lá do YouTube e leva também para o teu professor aí na escola, que ele vai dar todo o suporte necessário para você, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje falando um pouco sobre álgebra, né? A gente introduziu essa temática aí no 7º ano para você, certo? E você agora no 8º ano sabe que quando a gente fala de questões algébricas em matemática, estamos falando aí de operações que envolvem números, tá? Vai aparecer números e vai aparecer letras, então essas letras é que nos dá aí a questão algébrica da matemática, certo? Então, se você viu algo aí relacionado à matemática que tem uma letrinha, lembre-se que você está estudando álgebra, que é um ramo aí da matemática. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês de algumas equações, certo? Relacionado aí à álgebra. Então, eu tenho ali, ó, x² menos 2x igual a 0. Eu tenho 3x² menos 6x igual a 0. Tenho também ali, ó, x² mais 3x igual a 0. E lá embaixo de azul, temos 4x² mais 16x igual a 0. Então, eu tenho aí polinômios, certo? Em que a gente está atrelado aí à ideia de equação, quando aparece aí essa igualdade. Então, a gente vai começar a estudar o assunto dessa trilha dessa semana, certo? E aí você vai começar a ter um entendimento do que é que a gente pode fazer aí com essas letras, que no caso aqui dos nossos exemplos eu coloquei só o x, mas pode aparecer aí qualquer letrinha, tá? Que é chamado de incógnita. A gente vai poder fazer algumas coisas também com esse número 3 aqui, ó, e esse número 6, tá? Com o número 4 ali embaixo e com o número 16. Então, no decorrer dessa semana, a gente vai estar destrinchando tudinho aí para você, tá bom? Então, a gente vai estudar a ideia de fatoração e de produtos notáveis, certo? Então, nessa semana, a gente vai te mostrar essa ideia aí que você está vendo da soma, né, do quadrado de dois termos, tá? E todo esse desenvolvimento também, certo? A gente também tem outros tipos aí de forma para mostrar esse produto notável para você, certo? Eu mostrei primeiro a questão algébrica aí do cálculo matemático. A gente também tem a ideia aqui da questão geométrica, de como a gente pode vislumbrar essa ideia desses produtos notáveis de forma geométrica, certo? E falar também dessa tabelinha aí dos principais produtos notáveis, certo? Então, antes da gente chegar em toda essa parte que eu te mostrei agora, vamos partir aí do começo, né? Briane estava acompanhando aí e assistindo aí, vendo esses slides, se preparando para a aula de hoje, e ela disse: Pedro, você começou aí do princípio mesmo, do princípiozinho aí, para que todo mundo entenda. Então, essa foi a ideia que eu quis trazer aqui para vocês, certo? Aqui a gente tem aí o cubo da soma de dois termos, tá? Mostrando também a questão aí geométrica desse produto notável, que vamos falar também no decorrer da semana, certo? Então, vamos dar início aí, vamos dar o pontapé inicial para essa aula de hoje. Você quer falar alguma coisa, Briane? Gostaria. Eu posso começar. Briane já quer falar, minha gente. Fala, Briane. Então, né, gente, já tinha comentado aqui sobre a participação dos alunos. Aqui no 8º ano a gente ama essa participação e eu já estou querendo caçar aqui quais são as escolas de quem não colocou ainda, né? Aqui a gente já recebeu a Caroline também, ó, figurinha frequente nas nossas aulas da Escola Mário Melo. Também chegou o Tito, da Escola Divino Espírito Santo, e aí a gente vai vendo quem está presente cada vez mais, né? Diógenes, qual que é a tua escola? Coloca aqui para a gente saber também. Então, gente, comentando sobre o que o professor Pedro estava falando aqui, em outras aulas a gente até já utilizou a relação de equações. Aqui mesmo a gente já trabalhou com a ideia de sistema de equações e fazendo algumas operações com essas letrinhas, né? A gente viu ali que o professor Pedro mostrou várias equações e hoje a gente vai perceber que se tiver alguma coisa que está nos dois ao mesmo tempo, dá para a gente escrever de outro jeito. Eu não vou dar o spoiler não, porque ele é que é o professor do spoiler, tá certo? Vou deixar ele começar a aula, qualquer coisa eu volto com outro comentário aqui. Vai lá, professor, vá. Pois é, já quer estar adiantando as coisas, já quer estar falando aí. Vamos lá, ó,
A gente vai começar porque eu faço bastante isso, né, Briana? O tempo inteiro. Então, a gente vai começar aqui a nossa aula de hoje. Como o Briane falou, tudo isso aqui você já viu, certo? Em algum outro determinado assunto, certo? Então, quando a gente for falar aqui, você já tem aí uma base, você já tem uma noção de tudo que estamos fazendo, certo? Sendo que, em outros assuntos, você estava vendo o que a gente vai ver aqui hoje, sendo que passava despercebido, você só fazia, certo? Agora a gente vai dar uma ênfase maior nessas operações e você vai entender melhor o que é que está acontecendo quando você resolvia, por exemplo, como o Briane falou, a questão lá dos sistemas de equações, tá bom? Então vamos lá, vamos falar hoje sobre fatoração, certo? Na fatoração a gente vai separar aí a ideia dos números e das letras, certo? De que forma a gente pode fazer a fatoração envolvendo aí os números e envolvendo as letras, certo? Então primeiro vamos falar aí dos números, certo? Eu trouxe primeiro aqui para você um produto, certo? Uma multiplicação entre dois valores, tá aqui ó, bem claro para você, você sabe que 3 vezes 4 é igual a 12, certo? Então, quando a gente tem aqui esses produtos, certo? Os valores que estão se multiplicando são chamados de fatores. Então, eu tenho que o 3 é um fator, tenho que o 4 ele é outro fator, certo? E a gente tem que o 12 ele é o produto, ou seja, o 12 ele é o resultado desses dois valores aí, certo? Então, eu tenho aí o produto de dois números, esses números que estão sendo multiplicados, cada um deles são chamados de fator e o produto entre eles é chamado de produto, certo? Então, eu tenho aí, ó, o que é que significa isso aí? Significa dizer que eu peguei o 12 e efetuei uma fatoração. Deu para começar a entender aí? Então, o 12, o 3 vezes 4, é a fatoração do número 12. Coloquei aqui, ó, circulando o 3 vezes 4, igualando aí a 12, eu tenho aí uma fatoração. Então, com isso, a gente chega aí à definição de fatoração. Fatoração nada mais é do que escrever determinado número ou determinado valor que tenha uma letra também na forma de uma multiplicação. Então, se eu pego o 12 lá e escrevo como a multiplicação de 3 vezes 4, eu transformei esse 12 em uma fatoração. Lembra lá que eu falei que o 3 e o 4 são os fatores? Isso vem do nome fatoração, tá bom? Então, vamos pensar aqui comigo. Eu quero fazer a fatoração do número 15. Então, eu posso escrever aí o número 15 como o produto de dois números. Então, tu vai e pensa, qual número que multiplicado por outro vai dar igual a 15? Então, eu coloquei aqui, ó, que 3 vezes 5 é igual a 15. Então, eu escrevi o 15 na forma de uma fatoração. Então, eu tenho aí agora o 16. Eu quero escrever o 16 na forma de uma fatoração. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Já coloquei um exemplo. 4 vezes 4 é igual a 16. Eu escrevi o 16, certo? Como o produto de dois valores. Ok? Próxima forma que eu posso escrever o 16 em forma de fatoração. Eu posso escrever aí, ó, que o 16 é igual a 2 vezes 8. 2 vezes 8 é igual a 16. Outra coisa bastante importante. Será que eu posso apenas escrever uma fatoração como o produto de dois números, por exemplo, no caso aqui dos números, ou eu posso escrever na forma de mais de dois ou mais produtos, tá? Vamos ver aqui, ó. Eu coloquei aqui o outro 16, certo? Para a gente escrever aí essa fatoração. Então, eu posso escrever aí o 16 como o produto de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu fatorei aí o 16 em 4 fatores. Cada fator aí tendo o númerozinho 2. Tu pode escrever na forma de 3 fatores, Pedro? Pode. Eu poderia escrever o que aqui? Poderia escrever 2 vezes 2 vezes 4. O produto desses três valores daria igual aí a 16. Então, eu iria fatorar o 16 como o produto de três números, certo? Ah, Pedro, será que eu poderia fatorar lá o 15, como você falou, como o produto de 1 vezes 15? Poder até pode, sendo que a gente sabe que o 1, quando a gente multiplica por qualquer número, vai dar ele mesmo,
certo? Então, a ideia é a gente escrever aí o produto de 2 ou mais fatores, certo? Que sejam diferentes aí de 1, tá bom? Vamos passar aqui, vamos seguindo, e aí eu vou deixar aqui essa quarta fatoração aí do número 16 para que você tente fazer aí, tá bom? Então, tente escrever aí o 16, eu escrevi ó, como a fatoração de 4 vezes 4, como a fatoração de 2 vezes 8 e como a fatoração aí de 4 fatores 2, tá? Então, pense aí em uma outra forma que você pode fatorar aí o número 16 sem ser aquelas 3 que eu coloquei aqui, tá bom? Então, vamos agora para a fatoração, certo? Das letras. Vamos começar aí a manipular as letras. Pode observar que eu comecei aí com os números, para que você tenha uma ideia bem legal do que significa a fatoração. E aí a gente vai elevando o nível, né, Briane? Como a gente sempre fala aqui, tá bom? Então, eu tenho aí, ó, várias letrinhas, certo? E aqui embaixo eu coloquei aí as 4 operações, a adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos ver como é que fica aí essa questão aí da fatoração, certo? Você deve estar lembrado disso aqui, ó, quando a gente escreveu aí, quando a gente estudou sistema de equações, certo? Então, você fez aí de forma automática esse cálculo que está aparecendo aí na sua telinha, certo? Então, quando eu tenho aqui, ó, E mais E, certo? Isso aqui dá igual a quanto? A 2E. Todo mundo responde isso aí, tá bom? Quando eu tenho E mais E, eu tenho quantos E's aí? Eu tenho um total de 3E. Sendo que quando a gente está fazendo esse tipo de cálculo, certo? A gente está fazendo também uma fatoração, certo? Que eu vou explicar mais na frente aqui para você, tá bom? Então, outra operação aqui, ó, eu tenho 3H menos H, certo? Então, dos 3H que eu tenho, eu tiro 1H, eu fiquei com 2H. Então, efetuei aí uma subtração, tá? Com essas operações aí, beleza? Então, vamos agora manipular os valores aí, os números, tá? Pode notar que nos exemplos anteriores que eu citei, as letras eram as mesmas, tá? Vou até voltar aqui para você ver, ó. Eu tenho aqui o E, todas as letras aí são E, E mais E mais E, a gente tem 3E. Depois, eu coloquei aí a mesma letrinha H, tenho 3H menos H. Fácil de verdade, 2H. E agora, quando a gente tem aí, a parte numérica é igual, mas as letrinhas, elas são diferentes, certo? Então, o que é que a gente faz nessas questões aqui? Então, lembre-se que a gente está falando aqui de um monômio, né? Esse monômio aí tem a parte do coeficiente, que é a parte numérica, certo? Que pode notar que essas partes numéricas aí, elas são partes iguais, certo? Então, a gente pode fazer, tá? Utilizar algum artifício matemático para resolver esse tipo de operação, certo? Então, note aí que as letrinhas, elas são diferentes, que são chamadas aí de parte literal, certo? Se você não acompanhou aí a aula de monômios, tá? Tenta acompanhar, tá lá no YouTube, certo? Acompanha a aula que você vai ter um entendimento melhor do que estamos falando aqui sobre fatoração, certo? Então, observa esse exemplo aí, tá? Onde eu tenho uma expressão, a soma de vários monômios, certo? E a gente tem aí alguns monômios semelhantes. O que são monômios semelhantes, Pedro? São monômios em que a parte literal ela é igual, certo? Então, você tem ali ó, as letras P, Y e U, certo? Você pode notar que a letra P ela aparece em 2 monômios, a letra Y ela aparece em 2 monômios e a letrinha U ela fica lá solitária, sozinha, certo? Então, a gente pode simplificar toda essa expressão, tá? Somando aí os monômios que são semelhantes, como a gente fez lá na questão do E e na questão também do H, tá bom? Então, acompanha aqui comigo, ó. Como eu falei, a gente tem aí os monômios semelhantes P e a gente pode efetuar essa soma, certo? Então, se eu tenho 5P mais 3P, quando eu efetuo essa soma aí, eu vou ter um total de 8P. E como é que a gente faz esse cálculo? A gente soma essa parte aí numérica, né, a parte dos coeficientes,
5 mais 3 é igual a 8, e o P a gente vai repetir, certo? Quando a gente vai aí para o Y, pode notar que a gente tem a mesma situação aí da letrinha P, certo? Eu tenho 4Y mais 5Y. Então, como a parte literal ela é igual, a gente vai somar aí os coeficientes, certo? 4 mais 5 é igual a 9, tá bom? E a gente tem aí, ó, o U. Esse U, como ele está sozinho, ele vai continuar sozinho, porque não tem como a gente somar com os outros termos, certo? Então, eu tenho aí, ó, 8P mais 9Y mais o U que ficou ali sozinho. Então, quando a gente faz esse tipo de operação aí com os monômios semelhantes, na verdade, a gente está fazendo a fatoração desses dois monômios aí, certo? A gente exclui, né, a parte literal, soma a parte, os coeficientes numéricos e depois repete aí essa expressão, tá bom? Ficou bem claro aí para você? Vou passar a palavrinha agora para a Briane, para ela fazer suas colocações aí referente ao que a gente viu agora sobre fatoração e ver como é que está a movimentação aí no chat. Essa galera do 8º ano é muito top. Perguntei aqui se estava tudo certinho, se eles estavam acompanhando. Já pegando o gancho das aulas anteriores, que a gente trabalhou com essa ideia de soma, com letra, né? Ter cuidado com essa ideia dos monômios. E a galera que está aqui entendendo, está tudo certinho, a gente pode ir avançando, tá certo, gente? Um comentário, não, né? Alguns comentários, mas eu não vou fazer que nem ele, não, que ele demora muito, não, brincadeira. Alguns comentários sobre o que o professor Pedro começou falando aqui. Primeiro, é que a gente não tem uma única maneira, quando a gente pega os números, de fatorar, né? A gente viu ali com 16 várias possibilidades de fazer essa multiplicação. O professor Pedro levantou uma ressalva, disse assim, olha, você não pode fazer a multiplicação do 1 com o número, porque vai dar ele mesmo. Porém, já coloca uma anotaçãozinha aí, que se acontecer esse tipo de coisa, e a gente for obrigado a escrever esse tipo de número, que só pode dividir para 1 e para ele mesmo, esse número é chamado de número primo, né? Então, já é um tipo de situação em que a gente não consegue fazer a fatoração em outros fatores, em outros números, para fazer essa multiplicação, tá certo? Já pega o gancho aí dessas características, né? Estava pensando aqui sobre a maneira como a gente vai ensinando matemática e da maneira como a gente se planeja aqui para dar essa aula. Então, veja que o professor falou sobre monômio. Na semana passada, eu dei uma aula no 7º ano, justamente com a companhia dele, sobre monômio também. Se você tiver alguma dificuldade de acompanhar essas operações, você pode dar uma olhadinha lá na playlist do 7º ano. E aí a gente vai percebendo esse tipo de entrelace, né, de conteúdos que a gente vem acompanhando desde o 6º, 7º, sendo necessários que você saiba dos conhecimentos, que você saiba das definições, para que você entenda melhor quando o conteúdo se apresenta no 8º ano e a gente diz assim, olha, essa parte aqui a gente já viu em outra série. E eu acho que isso que é massa, né, de você poder, lá dentro da playlist do YouTube, retornar em outra turma ou em outra aula, até mesmo do próprio 8º ano, para rever o comecinho desse conhecimento, tá, gente? Então, é uma oportunidade massa que você tem aí, caso você não esteja acompanhando, tá bom? Eu acho que eu vou parar por aqui. Pode continuar, professor. Vamos lá. Ó, gente, essa questão aí dos comentários, Briane aproveita a minha aula para estar soltando as indiretas. Né? Ela aproveita a minha aula para dizer que eu falo muito na dela. já vou me ligando aqui, já vou pegando esses ganchos, tá bom? Ó, vamos continuar aqui a ideia de fatoração, certo? Continuando aqui com a ideia das letras, tá bom? Observe esse exemplo aí, ó. Eu tenho 4D mais 4U. Pode notar aí agora que eu tenho letrinhas diferentes, mas os coeficientes numéricos, eles são iguais. Tá joia? Então, como é que a gente vai resolver aí esse tipo de questão? Observa que a parte numérica ela é idêntica, certo? Então, a gente pode dizer o que a gente fala aqui na matemática de colocar em evidência, certo? Eu posso escrever essa soma aí do 4D com o 4U na forma de um produto entre dois fatores, certo? Então, observa aqui, ó, o 4, a gente tem que o 4, ele pertence aos dois fatores aí em comum, tá bom? Então, eu vou separar o 4, certo? E vou escrever como uma multiplicação do D mais o U. Isso aqui, pessoal, é o que a gente já faz
com a ideia lá da subtração ou da soma de monômios semelhantes. Lembra que a gente fez um exemplo agorinha, que a gente colocou lá 4... Qual foi a letra? Não importa. 4t mais 5t. E a gente encontrou a resposta como 9t. É a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, sendo que naquele exemplo lá a gente colocou o t em evidência, certo? É a mesma coisa de escrever aquela operação lá como t vezes 4 mais 5, certo? Que vai dar os 9t do mesmo jeito, tá bom? Então, aquela ideia que a gente já faz desde sistema de equação já é uma fatoração, tá bom? Então, quando eu efetuo aqui essa fatoração, quando eu coloco 4 em evidência e escrevo como o produto de dois termos, eu tenho 4 vezes. É bastante importante essa questão do parênteses aí, certo? Porque o 4 ele está multiplicando o D e o 4 também ele está multiplicando o U, tá bom? Então, por isso que você tem que colocar aí o parênteses. Se não tivesse o parênteses, estaria indicando que o 4 ele estaria multiplicando apenas a letra D, certo? E aí a operação estaria errada, tá bom? Então, a gente pode provar essa relação aqui escrevendo essa multiplicação, tá? Na forma de um produto, tá bom? Então, pode notar que a gente teve aí a soma, né, do 4D mais o 4U, e lembra lá da definição de fatoração, né? Que eu preciso escrever na forma de uma multiplicação. E foi o que a gente fez aqui, ó. 4 vezes o D mais o U. E a gente pode verificar se o que a gente fez aqui está correto. Observa aqui comigo, ó. Tenho que 4 vezes D mais U é igual a 4D mais 4U. Como é que a gente faz essa verificação? A gente aplica a propriedade distributiva da multiplicação. A gente vai multiplicar o 4 pelo D e vai multiplicar também o 4 pelo U, certo? Então, 4 vezes D é igual a 4D, mais 4 vezes U é igual a 4U. Então, a gente vê aí que a gente pode escrever essa soma através de uma fatoração, né? Através de um produto, de uma multiplicação de dois ou mais termos, certo? E para verificar, a gente faz apenas o caminho inverso, tá? Como o Briane falou, né? A gente sempre traz aqui definições de séries anteriores. Briane já falou aqui dos números primos, dos números compostos também, e agora eu estou falando da propriedade distributiva aí da multiplicação, onde você vai pegar o 4 e vai multiplicar aí pelo D e vai multiplicar também pelo U. Billy Jean já está assim, ó. Então, vamos verificando aqui, vamos passando, ó, tem o 4 vezes D, o 4D, e 4 vezes U, 4U. A gente fez aí a verificação dessa fatoração que a gente efetuou, tá bom? Então, passando aqui rapidamente por essa questão aqui dos produtos, observa o seguinte, ó, eu tenho aí 7 vezes B, embaixo eu tenho H vezes B, e depois eu tenho H vezes H. Então, a gente vai eliminar aí essa questão do xzinho, que a gente vê comumente aí no sexto ano, certo? Então, a gente vai tirar esse xzinho e vai transformar em um pontinho, para indicar aí a multiplicação. Então, eu tenho aqui 7 vezes B é 7B. Então, quando você vê aí o 7B, você já sabe que é 7 vezes B. Mesma coisa aí do H vezes B é HB, certo? Tem um pontinho aí indicando uma multiplicação. E quando as letras forem iguais aí, ó, H vezes H, eu tenho H elevado ao quadrado. E é isso que a gente vai continuar vendo aí nas nossas próximas aulas, tá bom? Briane, corta para Briane, Briane vai dizer só tchau. Tchau, gente. Tchau, galera. Até a nossa próxima aula. Eu espero aqui vocês, tá bom?